Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Somente 2% dos brasileiros investe em bolsa de valores. Há muitos mitos de que investir em bolsa de valores é bastante arriscado. Eu vou desvendar alguns mistérios, alguns conceitos errados que a maioria das pessoas tem. Isso acaba sendo uma desculpa para fazer outras coisas que não seja investir no mercado financeiro. Investir muitas vezes acaba sendo bastante simples, mas as pessoas, por desconhecimento, acabam achando que é algo complexo. Então, esse vídeo eu vou falar sobre 7 mitos sobre o mercado financeiro que você ainda acredita. Se você não acredita em todos eles, parabéns, já é um bom caminho, mas tem muita gente que acredita e a minha ideia aqui é desmistificar esses mitos. Então, começando com o primeiro mito, que investir em ações é como jogar no cassino, é como apostar no cassino. Isso aqui eu posso falar como conhecedor de causa, porque antes de eu investir, eu tinha até orientações dentro de casa que bolsa de valores era muito arriscado, que você devia apostar. Tem muita gente que fala que eu vou apostar em tal ação, eu vou apostar na bolsa. Você não aposta, você faz um investimento, você pega o seu dinheiro e você compra parte de uma empresa. A ação nada mais é do que o capital social da empresa, ou seja, a empresa ela tinha alguns donos e ela foi dar dinheiro no mercado. Ela faz isso através da bolsa de valores, que é a nossa B3. Então ele divide esse capital com dezenas de pessoas, ou seja, ele pega dezenas de pedaços, dezenas de papéis ou ações e você tem a oportunidade de comprar uma parte de cada empresa. E aí você vai começar a estudar e você vai ver pessoas falando: ah, mas você não está virando sócio da empresa porque você só tem R$ 100. Se você comprou cotas dessa empresa, ou seja, ações dessa empresa, você está virando sócio. Obviamente que com uma responsabilidade e, e uma participação muito pequena, ínfima, mas você é sócio de uma empresa, então não é uma aposta, você está comprando uma empresa. A diferença é que dentro dessa ação que você comprou existe a especulação e existe o fundamento, e é isso que a gente precisa entender como que funciona. Se você fizer uma análise e tiver estratégia, o risco é calculado. O que acontece com as pessoas quando elas dizem que a bolsa é um cassino é porque elas escolhem uma ou duas empresas, elas colocam todo o patrimônio que elas têm para investimento nessa empresa e aí por alguma obra do destino veio uma crise ou algum outro fator e essa empresa caiu e a pessoa culpa a empresa, culpa a bolsa, culpa, né, o mercado, culpa a política e não ela mesma, que ela não tomou precauções. Então, investir em bolsa pode ser muito seguro e pode ser de muito risco. Você precisa entender o que você está fazendo, por isso que a gente tem a Start Grana para ajudar você. Você pode clicar aqui no QR Code ou diretamente no link que tem aqui na descrição e que você vai aprender a investir. O segundo mito é que precisa de muito dinheiro para começar. Esse aqui também é bastante importante a gente desmistificar. Existe uma ideia que ação barata no preço, ou seja, aquela ação que custa ali R$ 2, R$ 3, R$ 5, é de uma empresa ruim. Não tem ligação o preço com o valor. O que acontece é que, de uma forma bem resumida, a empresa ela tem um valor de mercado, que é o quanto estão pagando por essa empresa, e ela divide por uma quantidade determinada que os diretores da empresa, alguém na empresa decidiu. Então tem empresas que podem ter 100 milhões de ações e tem empresa que pode ter 10 bilhões de ações. É a mesma coisa que acontece com as criptos. O Bitcoin, por exemplo, tem 21 milhões, que é o limite do Bitcoin, e tem outras criptos que têm 1 bilhão, 1 trilhão de tokens. Então, você ter uma ação a R$ 5, a 10, a 20, a 30 não quer dizer nada, não representa nada se você não tiver um parâmetro de comparação. E aí as pessoas acham que uma empresa, uma ação que vale R$ 5 é uma empresa ruim. Nós temos exemplo da Sanepar, por exemplo, que é uma ótima empresa, e a ação dela custa 5, R$ 6. Temos diversas outras empresas, inclusive pagadoras de dividendos, empresas sólidas, perenes, que estão há décadas na bolsa, estão a valores a menos de R$ 10. Então você consegue, com menos de R$ 50, montar uma carteira ali de 3, 4 ações e investindo aos poucos para você ter o teu tempo de aprendizagem, caso você
não tem a ideia de como isso funciona, segue meu canal que aqui eu faço bastante vídeo falando sobre isso. O terceiro mito, que é preciso acompanhar o mercado todo dia. Isso eu passei quando eu quis aprender sobre ações lá em 2008, e eu devia ter aí mais ou menos uns 20 anos, 22 anos, talvez acho que até antes disso, da época que você comprava um CD-ROM numa banquinha de revista, instalava o home broker, aí você tinha que fazer uma conexão com uma corretora que era um banco, na verdade, você tinha que enviar as ordens para o seu gerente do banco. Antigamente era tudo mais difícil. Existia uma ideia que você precisava acompanhar o mercado financeiro ativamente. Então você tinha que acordar muito cedo, você tinha que ler todas as notícias, comprar um pacote de notícias para ter a informação para saber o que fazer. Só que isso sempre foi muito mais voltado à parte de especulação do que fundamento, porque se você entende o fundamento da empresa, você não precisa ficar acompanhando todos os dias. A Klabin é uma empresa que produz papel, ponto. O faturamento dela vai variar conforme o dólar varia. Ponto. Ela é uma empresa exportadora. Ponto. É isso que você tem que saber. Você não precisa saber se o Zezinho lá na política vai falar mal de algum outro político e a bolsa caiu 3% porque o ministro X fez uma declaração que desagradou o mercado. Isso é só uma especulação que vai fazer um burburinho, uma volatilidade num período curto, de alguns dias, de algumas semanas. A longo prazo, que é o que um investidor deve fazer dentro da bolsa de valores, você não precisa ter esse acompanhamento diário. Você precisa montar uma estratégia, montar uma carteira bem estruturada, com travas, que a gente ensina isso dentro da Start Grana, e seguir a tua estratégia. Não tem algo diferente disso. Lógico que você precisa ter uma noção de como funciona a macroeconomia, você tem que ter uma noção de como está a economia do país, mas você não precisa, digamos assim, largar a sua profissão para viver disso. Até isso vai prejudicar você. Se você quiser fazer day trade, aí é uma outra situação. Aí você quer fazer day trade, aí você precisa viver de mercado. Você vai acordar, vai almoçar, vai tomar café da manhã, vai fazer tudo pensando na bolsa de valores, na corretora, nos gráficos, mas daí é outra situação, não é investimento, é uma profissão que você vai ter que levar. Se você quer investir, você não precisa acompanhar o mercado diariamente. Outro mito, só dá lucro para quem já entende muito. Se não me engano, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falei que não precisa entender de economia para investir, e a prova disso que nós temos é mais comum lá no mercado americano, aqui no Brasil. É difícil sair notícia e informação, até porque nós temos 2% da população só que investe. É comum acontecer lá fora, pessoas que trabalhavam numa empresa e compravam ação dessa própria empresa, ou que eram simples. Tem um caso de um porteiro que ele morreu milionário, que ele fazia uma carteira básica de ações e todo mês ele comprava as mesmas ações, os mesmos ativos. Então, preparar, se você preparar uma boa estratégia, montar uma boa carteira de investimentos, a decisão tem que vir antes. Por isso que dentro da Start Grana nós defendemos que você precisa montar a base da sua carteira com essa base estruturada, que é definir quantos porcentos vai ficar em cada tipo de ativo, quantos porcentos você vai colocar em risco, vai colocar em oportunidade. Depois que você define tudo isso, você monta a sua carteira com as ações de acordo com o que você já pré-estabeleceu e segue. E aí o ciclo de mercado veio, caiu as ações, a bolsa começou a cair, a bolsa americana começou a cair, ok, você vai ter caixa, porque isso faz parte da estratégia também, e você vai comprar ações. Subiu, você começa a realizar lucro. É simples, o problema é que as pessoas complexam porque elas precisam vender essa ideia complexa para justificar o que elas estão fazendo de errado. Então, eu comecei a investir, eu sou um fundo de investimento, eu faço gestão de 10 bilhões e o meu fundo ficou abaixo do CDI enquanto a Selic estava 15%. Eu preciso justificar para o mercado por que que deu erro, deu merda na minha carteira. Então, eu vou ficar colocando um monte de empecilho. Aí a tiazinha que compra lá 6 ações há 30 anos, ela tá ganhando dinheiro no mercado. É assim que as coisas funcionam. O quinto mito, ações são muito arriscadas. Aí vai depender do prazo, perfil, escolha das empresas, o risco ele existe, mas ele pode ser controlado. Eu acabei de explicar aqui
Conforme você monta a sua estratégia e diversifica, você dilui o risco, você diminui o risco. O que que tem risco? Você tem um patrimônio de R$ 100.000, você compra duas empresas, duas ações. Aí você está exposto ao risco. Agora, se você diversifica a sua carteira, você compra um pouco de ações americanas, você compra um pouco de ETF, você compra um pouco de cripto, você coloca em várias cestas os seus investimentos, a chance de você perder por causa de uma ou outra é muito menor, ele é diluído. Então, o risco, ele vem do desconhecimento das pessoas. Geralmente, quem está entrando na bolsa, ela vai pegar referência, algum parente próximo, algum amigo, talvez uma pessoa que tenha mais experiência no mercado e vai comentar sobre uma ação, só que ela está colocando uma porcentagem muito pequena do patrimônio dela e você vai acreditar e vai colocar 40, 50% do teu patrimônio, ou você vai achar uma empresa ali que, que tem 50 milhões de valor de mercado, vai fazer a conta, vai falar, nossa, essa empresa vai multiplicar por 10 porque ela está num setor incrível, porque a energia eólica vai crescer. Só estou dando um exemplo aqui de como funciona o raciocínio de quem está iniciando. E aí ele se apaixona por aquele ativo, ele defende uma tese que aquela vai ser a oportunidade da vida dela e ela começa a comprar aquela ação. E aí coloca tudo que ela recebe, todo o aporte que ela faz, ela vai comprando aquele ativo. Isso acontece muito com cripto. Passa 2 anos e despenca 90% aquele ativo que você tinha. E aí o que, que você faz? Você vai falar que o problema é do mercado, o problema é que a bolsa é cassino, o problema é que as ações são arriscadas. Na verdade, não é. É que você não sabe montar uma estratégia. E se você aprender a fazer isso, você vai ver que elas não são arriscadas, até porque a gente tem bancos, a gente tem empresas de energia, do setor de energia, setor de saneamento, setor de saúde, que elas não vão sumir de um dia para a noite. E aí, se você comprar uma empresa dessas, pode ser que aconteça, mas se você comprar três, quatro, de quatro, cinco setores, a chance de você ter uma queda na sua carteira grande é muito pequena. Então, você dilui o seu risco. O problema é que as pessoas não fazem isso. O sexto mito é melhor deixar com o banco ou com um gerente. Isso aqui é bastante interessante falar para quem está dentro da Start Grana, ou para quem já assistiu algum vídeo meu, sabe que eu já falei sobre isso, que os bancos, principalmente os gerentes, e aí dá para a gente incluir os assessores de corretora, obviamente não são todos, mas todos que eu conheci até hoje são assim, então a minha referência é que são todos, eles são gerentes 2.0. O que que um gerente faz? E eu preciso que você preste muita atenção sobre isso e eu vou afirmar aqui: nenhum gerente de nenhum banco entende sobre investimentos. Eles entendem sobre venda de produto. Eles são especialistas em vender produto. Eles trabalham com comércio, comercializando produto bancário. Eles não comercializam investimento. Eles não vendem conhecimento nos investimentos para você. Consegue entender? O que que eles fazem? Eles precisam cumprir uma meta, eles precisam vender um produto bancário ou o assessor ele precisa vender um produto que dê uma comissão muito grande para a corretora e pegue toda uma cadeia. Eu estou apontando aqui, mas está atrás do gráfico. Ele precisa que pegue toda uma cadeia de investimentos que vai passar pelo gestor do fundo, pelo próprio fundo, pela corretora, pelo assessor. Cada parte dessa cadeia ele vai receber uma porcentagem. Então imagina que são ali 5, 6, 7 pessoas, o emissor do fundo, que eles têm que receber essa comissão. Ou seja, a comissão tem que ser alta. E eles têm que impor goela abaixo para você comprar esse produto. Então você, deixando na mão de um gerente ou de um assessor, você vai acabar dando o seu lucro para essa pessoa. E você investir por conta é mais fácil. Às vezes você fala, pô, mas é muito caro eu gastar R$ 29,90 e eu tô aqui tentando, obviamente, convencer você a assinar a Start Grana. Eu ainda não acostumei com os botões aqui, a ordem. Como, agora eu me perdi. Como você precisa aprender a fazer o caminho, sendo assinando a Start Grana ou não, se não quiser, tudo bem. Só segue o canal que já tá valendo. Você precisa aprender o caminho minimamente para não ser enganado. Eu lembrei de um exemplo agora. Uma vez eu fui consertar uma peça de uma impressora. Fui consertar uma impressora. E aí o rapaz pegou, fez ali fez o check-up ali na impressora.
Falei: R$ 140. Eu falei: "O que que vai trocar?" Ele falou: "Uma peça". Eu falei: "Posso ver?" E eu trabalhava com injeção plástica, produzindo. Aí ele me deu a peça na mão, era uma peça desse tamanhinho aqui assim. Na época eu fiz o custo ali, se eu fosse vender, eu venderia, sei lá, talvez por 20 centavos, 30, 40 centavos no máximo, porque era uma peça comum. Ele falou: "Ah, porque existe uma engenharia, não sei o quê", começou a enrolar. Falei: "Cara, não vou pagar isso, porque eu sei que não custa R$ 140". Então, quando você tem conhecimento do que você está fazendo, o negócio é chegar no mecânico, você entende o básico de motor. Aí vai falar: "Ah, fundiu, não sei o quê, eu preciso trocar", e dá R$ 5.000. Às vezes é só trocar uma porca ali, uma arruela, alguma coisa, e com uns R$ 80 você resolvia. Eu sei que hoje em dia já não existe isso mais, há anos atrás era possível fazer. Hoje você não fica com menos de R$ 500 se você for parar numa mecânica. Mas o fato de você não ter conhecimento te ajuda as pessoas a passarem a perna, te ajuda a um gerente do banco chegar e falar para você: "Não, você precisa fazer esse investimento, porque isso aqui está com um ótimo retorno, está acima de tudo", e aí ele vai vender um COI para você, você vai ficar 10 anos com aquela porcaria lá na mão e vai ficar perdendo dinheiro e nem sabe se vai receber o valor, porque é garantido, não sei o quê, e ele ganhou dinheiro e você, ó, deixou de ganhar, ou mesmo que ganhou, você ficou com um produto ruim ali atrelado por 10 anos sem poder usar teu dinheiro. Então, você estudar e não deixar na mão de outras pessoas, pelo menos para saber o que está fazendo, saber aonde direcionar, por onde você socorrer, vai te ajudar nos investimentos. E o sétimo mito é aquele que as pessoas falam: "Não, não é para mim". E aí eu pergunto: "O que que não é para você?". O fato de você ganhar mais dinheiro não é para você? "Ah, eu não quero mais ganhar dinheiro, não quero enriquecer". Então tá tudo bem, se você não quer ganhar mais dinheiro, fazer o quê? Tem pessoas que não têm ambição de ganhar dinheiro, tem pessoas que só quer ganhar o salário dela, gastar e tá tudo bem. Porém, existe outras pessoas, que provavelmente é você que chegou até nessa parte do vídeo aqui, que tem uma ideia, tem uma ambição ou pelo menos quer melhorar a sua gestão financeira pessoal para conseguir ganhar um pouco mais. Então, se você quer multiplicar o seu patrimônio, você precisa, pelo menos, começar a ir para a renda fixa. E aí a gente precisa sair daqueles produtos bancários ruins, ir para o Tesouro Direto, ir para o CDB, que vai te dar uma liquidez. E aí você começa a estudar investimentos, começa com um pouquinho, vai indo aos poucos, monta uma estrutura, assina a Start Grana para você começar a aprender, utiliza os vídeos aqui do canal de forma gratuita, começa a seguir outras pessoas do mercado financeiro, começa a entender que o mercado financeiro não é nada complexo, ele é só um acelerador do patrimônio que você já tem. Com essa aceleração de patrimônio, você vai, ao longo do tempo que você vai ganhando experiência, você vai conseguindo ter o efeito dos juros compostos também, e aí você vai aumentar o seu patrimônio, mas você precisa, o primeiro ponto é tirar o mito de que não consegue, não é para mim, isso é muito difícil. Se é muito difícil, aprende. Isso eu falo com conhecimento, não tem uma pessoa, a não ser que você tenha algum outro problema, mas não existe alguma pessoa que não consiga entender do mercado financeiro. Você pode falar assim: "Eu não quero trabalhar com isso, eu não quero ficar ativamente dentro do mercado financeiro", mas montar uma carteira básica você consegue. Você consegue através da inteligência artificial ou através, sei lá, do YouTube, algum lugar. Ó, como que eu monto uma carteira de investimentos básica? Uma carteira de investimentos segura. Qual é o ativo mais seguro que tem nos investimentos? Como eu posso. E você, se tiver ali uma dedicação de 1 hora durante uma semana por dia, você consegue montar uma base. Monta essa base com pouco dinheiro. Depois que você montou essa base, você vai vendo se ela é sólida. Espera o tempo passar, não tenha pressa. Não precisa querer fazer o negócio em 3 meses para dar o retorno da sua vida. É tudo ao longo prazo, é tudo com consistência, com paciência. O problema é que a pessoa monta uma estrutura mal feita, passa 3 meses, não rendeu porque ela não entendeu o momento do mercado, e aí ela se desespera, pega e vende e vai fazer uma outra coisa. E aí ela volta para o passo número um falando que a bolsa é cassino, que a bolsa é ruim, que a bolsa é muito risco, e não é. O problema é que você não sabe fazer da forma direita, e se você quiser fazer da forma direita, você pode assinar a Start Grana. Nós temos planos a partir de R$19,90.
a mensalidade é R$ 29,90, então você assina, não gostou, não quer mais, você só perdeu R$ 29,90. Eu tenho certeza que você, com as aulas que tem lá dentro, com o conhecimento que você vai adquirir nesse tempo, vai ser muito mais valioso que R$ 29,90. Também tem acesso à comunidade Grunner, que é a antiga comunidade Semente. Nela você pode tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos. Então é um produto muito valioso que vai te ajudar nesse início a um preço muito baixo. Essa foi a ideia da Startgrana desde o início, trazer informação de uma forma muito clara e muito acessível a qualquer tipo de pessoa. Então não há mais desculpa, deixe as desculpas para trás e comece a investir a partir de hoje. Meu muito obrigado, até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau.